reportagem do Rota 190 volta a falar em relação à audiência de instrução e julgamento que aconteceu ontem aqui no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins sobre o caso de Hirohito Falcão, o servidor da UERN que foi assassinado durante um assalto dentro de sua casa, crime que aconteceu em março deste ano no conjunto Abolição 2, aqui em Mossoró. Foram 6 acusados, dos quais um foi assassinado, que é o Felipe Rodolfo. 2 estão foragidos, que é o Anderson Rocha e o Micael Rocha. E 3 estão presos, que é o Pedro Henrique, a mulher dele, Ivonete Tintino, e o Jefferson Batista. Os 3 compareceram à audiência de instrução e tudo aquilo que o promotor, doutor Ítalo Moreira, falou ontem à nossa reportagem, de que possivelmente os depoimentos que eles deram na polícia seria totalmente contrário aos depoimentos na justiça, isso se configurou, todos eles negaram a autoria do crime e o pior, disseram que confessaram a participação no delito porque foram pressionados pela Polícia Civil. E por isso, o processo agora, praticamente, pode-se dizer que volta à estaca zero. O promotor de justiça, doutor Ítalo Moreira, conversou com a nossa equipe de reportagem ontem e hoje, mais uma vez, recebeu a imprensa para falar a respeito desta audiência de instrução e julgamento. Não houve julgamento exatamente em consequência desses depoimentos que foram contrários, depoimentos na justiça que foram contrários aos depoimentos na Polícia Civil. Bom, inicialmente só esclarecendo que 2 réus estão foragidos, no caso o Anderson e o Micael. Em relação a esses, não foi feita a instrução. O que é que a lei diz? Que quando estão foragidos, o processo fica suspenso, né, porque eles não foram nem citados, né, como se diz, o processo fica suspenso contra eles. Então, no dia que eles forem recapturados, no dia que eles forem presos, aí pode-se ter instrução em relação a ele. Com relação aos demais réus, todos negaram as práticas delituosas, inclusive aqueles que na polícia já haviam confessado o crime. Alegaram que foram pressionados a confessar o delito na delegacia. Ele não manteve a versão, mas no caso do Pedro, ele não havia confessado o crime. Ele havia dito que recebeu uma proposta para fazer um assalto naquela residência, mas que não havia aceitado essa proposta, mas entregou os demais. Também ele disse em juízo, disse durante a audiência, que foi pressionado a dizer isso. Mas, de toda forma, interessante em relação a ele é que nos 2 depoimentos, nos 2 interrogatórios feitos na polícia, ele estava acompanhado de advogado. Advogado que depois ele disse, também em juízo, que não fez o papel dele, mas que esse advogado depois foi advogar para a mulher dele. Então, ele prestou depoimento na polícia na frente do advogado, mas em juízo, na justiça, ele negou os fatos, negou que tivesse incriminado essas pessoas, negou que soubesse quem teria praticado o crime e falou que somente prestou esse interrogatório na polícia porque havia sido pressionado. Doutor, nesse caso, eles negando a autoria do crime, como é que fica o processo? Para uma condenação, não é necessário que haja confissão, até porque nem sempre tem confissão. Claro que quando há uma confissão, isso facilita muito o trabalho e deixa a prova muito melhor. Só que não havendo confissão, a confissão que havia era na polícia e ela foi retratada, houve uma retratação dessa confissão, nós temos que analisar no processo se há outras provas para condenar. Se houver outras provas, se tiver um conjunto probatório forte, então essas pessoas devem ser condenadas. Se não tiver, devem ser absolvidas, ou umas absolvidas e outras condenadas. A prova é analisada em conjunto, não só a questão da confissão. Mesmo não havendo confissão, claro que pode haver a condenação. Agora tem que se saber se tem provas, é isso que vai ser olhado daqui por diante no processo. A instrução já terminou. E no processo há provas periciais? Há uma requisição lá de perícia, mas o laudo não consta, não tem nenhum laudo nos autos. O processo vai vir com vista para o Ministério Público, se houver necessidade de diligências podem ser pedidas. Agora, você só vai pedir diligência se realmente tiver um caminho a seguir, ou seja, se essa diligência efetivamente
ela possibilitar o melhor esclarecimento dos fatos. Se não houver uma diligência viável a ser pedida, o próximo passo qual é? Como o Ministério Público, né, a promotoria, é quem faz a denúncia, então a lei diz assim, termina a instrução do processo, que é a instrução. São as pessoas que são ouvidas, os réus, isso é a instrução. A produção de provas. Terminou a produção de provas, o processo vem com vista para o promotor, aí o Ministério Público analisa e vai dizer o que é que quer nesse processo. Se quer condenação, se não quer, se tem prova, se não tem prova. Porque a parte da acusação, a parte da prova é do promotor, é do Ministério Público, não é do juiz. Quem tem que provar na justiça é o Ministério Público. O juiz vai julgar. O juiz não prova, porque muitas vezes as pessoas dizem, o juiz não provou. O juiz não prova. Quem tem que ir atrás de prova é o promotor. Um processo de investigação considerado falho, não por causa da Polícia Civil, que faz um bom trabalho, mas sim pela perícia técnica. Nós temos o ITEP de Mossoró, em termos de perícia, inoperante. Daí, segundo o promotor, não há provas periciais nesse processo. O que há, como bem disse o promotor, foi uma solicitação de perícia, mas que em relação a laudo não existe absolutamente nada. O promotor agora o Ministério Público vai agora em busca de novas provas para que possa então fazer a denúncia e o juiz condenar ou absolver esses acusados deste crime de latrocínio que teve uma repercussão negativa, não só em Mossoró, como em todo o Rio Grande do Norte, porque a vítima era um homem de bem, era um servidor público e não tinha envolvimento com crimes. Pelo contrário, foi atraído pelos assaltantes e acabou sendo morto dentro da sua casa.